Ok? Então vamos lá. Bom, senhoras e senhores, acadêmicos, colegas de turma, ilustríssimos e muito abnegados professores que engendram a presente banca, a qual eu estou incumbido arduamente, diga-se de passagem, de apresentar-vos os esforços e aprendizagens reunidos em quase 4 anos em que estive me preparando para tal momento. Abre parênteses, para uns o último ato de uma peça teatral nos rincões da vida acadêmica, para outros como eu, primeiro de inúmeros outros atos, se Deus quiser, como bem poderia dizer Sócrates, sob as exímias e pontuais orientações e ensinamentos de todos os senhores, que são meus honrados e benquistos mestres em turismo, que sem sombra de dúvida alguma irei eu carregar no mais recôndito de minha alma e do meu espírito, fazendo questão de honrar-vos e mencionar-vos em minha futura jornada acadêmica, onde quer que as plantas de meus pés estejam. Quero desde já apresentar humildemente meus sinceros agradecimentos primeiramente a Deus por fornecer-me braços saudáveis, pernas saudáveis, ferramentas saudáveis e o campo da vida para eu arar. Em um segundo momento, devo agradecer à sociedade em que me encontro atualmente por me conceder condições de cursar o ensino superior com uma bolsa de cotas destinada a negros, que é a minha raça e que muito tenho orgulho. Não obstante, devo impreterivelmente estender meus mais sinceros votos de agradecimentos a toda a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, especificamente a unidade de Campo Grande e, por conseguinte, a todo o corpo docente dos professores dessa tão benemérita e insigne universidade, pois sem os senhores jamais eu teria galgado sequer os primeiros degraus de ascensão ao conhecimento do fenômeno turístico. Muito obrigado a todos, exclusivamente devo agradecer a pessoa de minha mestra, quem eu carinhosamente tenho chamado de Eutima, professora doutora Débora Fittipaldi Gonçalves, que conduziu-me magistralmente sob exímias orientações desse trabalho de conclusão de curso, que é minha devolutiva a todos de que, de forma indireta ou direta, contribuíram para que eu estivesse aqui. Contudo, mais ainda devo lhe agradecer por não ter esmorecido diante das minhas muitas ignorâncias e dificuldades concernente à matéria. Por fim, meus nobres mestres, seria muita pretensão e altivez de espírito de minha parte dizer-vos que estou aqui para vos apresentar algo novo, ou mesmo desconhecido dos senhores, uma vez que sou eu quem mais careço de conhecimentos por parte de vós da matéria, do que os senhores, propriamente dito, de conteúdos de minha parte, que lhes sejam desconhecidos sobre o assunto em voga. Pois bem, como disse Goethe no Fausto, Ich finde auch noch wenig Achsa, em anderer bin ich wieder da. De outra forma, como ele disse no quarto ato do poema 10.840, aqui estás vós, aqui estou eu. Muito obrigado de coração, é o que tenho a vos dizer. Bem, meus professores, com essas primeiras falas iniciais, eu não pretendo me alongar muito na apresentação. Quero apresentar hoje, nessa tão importante oportunidade, a temática, com o título Turismo de Experiência, uma proposta de roteiro turístico pelas trilhas nas cachoeiras de Furnas do Dionísio, em Jaraguari, MS. Eu sou o acadêmico Moisés Gomes da Silva, sob a orientação da professora doutora Débora Fittipaldi Gonçalves. Bem, como pergunta-problema, nós selecionamos a questão de se existe um roteiro que explore os elementos de turismo de experiência nas trilhas, nas cachoeiras de Furnas do Dionísio. Ou seja, a gente, em um primeiro momento, nos colocamos essa questão, será que existe esse roteiro de turismo de experiência, esses elementos, de turismo de experiência nessas trilhas, nas cachoeiras de Furnas do Dionísio, até porque não é uma, mas são várias. Então nós nos colocamos essa primeira indagação inicial. Então, como justificativa, nós trazemos aí a questão da comunidade tradicional quilombola de Furnas do Dionísio, atualmente possui um patrimônio histórico e cultural. Então, esse seria uma justificativa, para nos subsidiar aí na questão de empreendermos essa pesquisa. Essa comunidade ela possui esse patrimônio histórico-cultural que é de extrema relevância dentro do contexto do fenômeno do turismo. Também propor um roteiro turístico de turismo de experiência em um local que possui um cenário cultural, histórico e ambiental. Então são várias questões que, inclusive, nós, ao longo das orientações exímias, ao longo aí das várias ponderações, das várias colocações, formulações e reformulações do trabalho, nós pretendemos estar sanando todas essas conceituações, todos esses pontos de vista,
de uma forma que nós tivemos que tirar bastante coisa do trabalho para se tornar aí o quantitativo de laudas que pudesse atender aí a revista a qual nós pretendemos submeter o trabalho. Então, tivemos algumas, vamos dizer assim, algumas sintetizações, né, deste trabalho, mas pretendemos justificar dentro desses tópicos que foram apresentados aqui. E também, né, dado esses pressupostos, é que se justifica a execução dessa pesquisa. Ou seja, todas essas questões do cenário cultural, histórico, ambiental, né, essa questão de ser o patrimônio, então isso nos deu um bom subsídio para justificar a execução e consecução, por fim, dessa pesquisa aí. Bom, o objetivo geral dessa pesquisa é de analisar os possíveis elementos de turismo de experiência nas trilhas, nas cachoeiras de Furnas de Dionísio, em Jaraguari, MS. Então, nós tivemos colocando esse objetivo geral, de fazer essa análise, né, através de todo um repertório aí de conhecimento teórico, né, visita em loco, que vai ser melhor esboçado na metodologia. Como objetivos específicos, aqui no item 5, nós colocamos levantar referencial teórico que correlacione as interseções epistemológicas entre o turismo de experiência com os elementos advindos do ecoturismo, relacionar informações culturais e históricas referentes aos objetos dessa pesquisa para subsidiar elementos da prática do turismo de experiência. Lembrando assim, senhores, né, professores, acadêmicos, que essa questão, principalmente esse tópico inicial, ele é um tópico muito intrincado e de bastante relevância, né, que é a questão mais propriamente dita científica da coisa, né, a questão epistemológica, onde a gente vai ter que trazer algumas conceituações, algumas análises, não só do ponto de vista desses autores, também já colocando um pouco da nossa visão, do que a gente observou nas visitas em loco, do que a gente observou nas entrevistas. Então são todas essas interconexões, ao passo que eu deixei no trabalho uma nota, né, falando um pouco sobre essa questão do ecoturismo, trazendo aí talvez um dos maiores referenciais aí da literatura para ecoturismo, que é o professor Roberto Buyon, né, argentino, que tem uma obra aí versando sobre essa questão de extrema relevância no ambiente acadêmico. Então nós temos também a questão de sugerir uma proposta de roteiro turístico, né, que englobe os elementos do turismo de experiência nas trilhas, nas cachoeiras de Furnas de Dionísio. Quando der o tempo aí, alguém me avisa que eu estou sem cronômetro aqui. Então também essa questão de sugerir essa proposta de roteiro turístico, que englobe os elementos de turismo de experiência nas trilhas, nas cachoeiras de Furnas de Dionísio, é a nossa parte, vamos dizer assim, de devolutiva aí, né, dentro de um quesito aí de aplicação da pesquisa, para não ficar algo simplesmente, vamos dizer assim, teórico, né, mas algo um pouco mais prático. Perfeito. Perfeito, obrigado, professora. Bem, no item 6 que nós colocamos como metodologia, utilizou-se o método bibliográfico, né, que é um método aí, eu acho que o mais utilizado, com exceção de alguns tipos de pesquisas que sejam de outro teor, de outra espécie, né, que temos aí vários tipos de pesquisa, mas é o mais utilizado, que é o método bibliográfico, de acordo com Denker, né, 1998, que também é uma teórica aí de metodologia científica, né, extremamente importante no turismo, das principais aí, juntamente com Severino e tantos outros. Entrevista semi-estruturada, conforme Marotti et al. 2008, e também os entrevistados, né, foram 3 anciões da comunidade, e para se fazer essa entrevista foi utilizado na tratativa dos dados coletados a análise de discurso, né, segundo Goldin e Fischer 2009, página 11. Nós utilizamos aí o método de entrevista semi-estruturado, uma vez que ele nos dá uma condição de ter uma melhor interação com o entrevistado, né? Digamos que ele faz com que a entrevista ela se desenvolva melhor, ela tem uma fluidez melhor, ela flua mais, vamos dizer assim. Então a gente utilizou aí esse método de entrevista semi-estruturada com esses anciões da comunidade, né? Pessoas que têm um vasto conhecimento aí no nosso universo de pesquisa, tá? Eu estou olhando em 2 câmeras, tá, pessoal? Estou gravando aqui também a minha fala. Então vocês não se preocupem se eu estiver meio que com o olhar disperso, tá?
Então, essa questão a gente utilizou, dentro dessa questão, nós recortamos aí a fala de 3 anciões da comunidade, né, para nos auxiliar aí a entender melhor o nosso objeto de pesquisa. E fizemos a tratativa dos dados através da análise de discurso. Foi feito visitas em loco também, através do método de pesquisa de campo, de acordo com Menezes, sem dados, sem página. É uma pesquisa de teor aplicada de acordo com Prodanov, né, e Freitas 2013. E o período total de pesquisa foi de março de 2021 até outubro de 2021. Lembrando que no trabalho, tá, no artigo, a gente coloca até janeiro, né, até a data final de entrega, né, para teor de explicar quando que durou do começo até o fim. Aqui a gente colocou apenas o período total da pesquisa e não da entrega da versão final, só para ficar melhor elucidado para os senhores. Bem, as perguntas norteadores foram: o que as pessoas que vêm de fora visitar a comunidade dizem sobre as trilhas e cachoeiras do local? Né? Você acha que elas têm uma experiência diferente aqui? Um detalhe que cabe fazer menção é que nós tentamos, né, ao aplicar essas questões, esse questionário, ser o mais simplório possível, mais claro possível com relação aos termos utilizados, né? Até mesmo houve necessidade de explicar para os entrevistados algumas questões, algumas coisas, né, referente à intenção da pesquisa que poderia possivelmente, talvez eles não compreenderem. Então, nós colocamos alguns termos bem simplificados e bem objetivos aqui para a melhor compreensão e a melhor resposta, consequentemente, desses entrevistados. Lembrando também que essa é uma das questões assim que nos ajudou a fazer melhor a análise, né? Direcionar essas perguntas referente, por exemplo, o que o entrevistado sente referente à questão, o que ele vê, como que ele vê, né? Então a gente baseou muito a nossa análise nessa questão, né? De buscar a opinião específica do entrevistado. Então, por isso a gente colocou o que significa para você fazer no dia de hoje, né, as atividades que foram feitas desde o início da criação da comunidade pelos seus familiares do passado. Na questão 3 nós colocamos quais são as histórias mais contadas por vocês sobre seus familiares do passado para os mais jovens. E na 4 a gente colocou o que os turistas podem levar, no caso, o que o turista pode levar de experiência pelas trilhas e nas cachoeiras. Então nós fizemos uma triangulação que fica melhor esboçado no corpo do artigo, né, de concatenar cada pergunta e cada questão com referencial teórico para fazer toda essa análise dentro do que nós queríamos saber sobre a questão do turismo de experiência e a questão de propor um roteiro de turismo de experiência dentro ou pelas trilhas nas cachoeiras de Furnas de Dionísio. Então nós fizemos toda essa triangulação para chegar nos resultados esperados, ou pelo menos tentar chegar nos resultados esperados. Na parte teórica, né, uma das partes que a gente tentou focar bem também, que é de suma importância no trabalho acadêmico, né, ter um construto, né, de referencial teórico bem formado, bem formatado, bem fundamentado. Então aqui eu coloquei alguns, né, deveria ter colocado o Beni, na verdade eu coloquei aqui, né, que a gente nunca pode esquecer. Mas eu coloquei Oliveira 2004, Pandey et al. 1995, o Beni 1998, que não pode faltar, Gonçalves 2016, Manel e isso Arrola 1987, e Jansen 1999 e Payne e Gilmore 1998. Né? Então, esses aqui foram alguns dos teóricos que nós utilizamos. Cabe destacar também ainda neste íntere de considerações de fundamentação teórica que foi necessário a retirada de muitos outros referenciais teóricos, inclusive até alguns referenciais teóricos internacionais, de periódicos internacionais aí, que nós tínhamos colocado na primeira versão, mas por ocupar muito espaço acabamos fazendo um pouco de sintetização nesse sentido, enxugando um pouco aí o tamanho aí do trabalho. Bem, os resultados de discussões. Após as visitas em loco, entrevista, foi-se constatado a presença de características do turismo de experiência, mediante definições do Sebrae 2015 e Gonçalves 2016, no nosso universo de pesquisa e também mediante as falas dos entrevistados. Então aqui nós fizemos todas essas análises, né, que está melhor exposto no artigo, né, para poder chegar a essas conclusões, fazendo toda a triangulação teórica,
toda a triangulação com a parte também qualitativa, né, para poder chegarmos aos nossos objetivos. E assim, eu coloquei algumas falas aqui, não coloquei todas por questão de tempo mesmo, para não exceder muito o tempo, mas eu coloquei algumas falas aqui dos entrevistados que cabe fazer menção aqui para exemplificar a questão da existência dessas características de turismo de experiência e no nosso universo de pesquisa. Com certeza a experiência é muito diferente, a questão dos morros, da fauna, da flora, dos frutos que dá na comunidade. Próprio também, e muitas das vezes a gente está na trilha, está comendo jatobá, está chupando tangerina, tá manga, tá na época da manga também. Então assim, é um lugar muito bem conservado mesmo, então vale a pena trilhar em Furnas. Cabe destacar que aqui é a citação direta, tá? Essa questão da experiência, disse um grande filósofo, né, um grande pensador, que a certeza que eu tenho do pudim é comê-lo, né? Então, para mim saber se o pudim é real, eu tenho que comê-lo. Então, essa questão da experiência, de fato, ela é muito importante, mas eu não vou entrar em muitos detalhamentos aqui que ficaram melhores expressos no trabalho por conta do tempo mesmo. Aqui eu tenho outra citação, que nós trazemos outra citação que diz assim: olha, o que é registrado na cabeça deles jamais vai apagar, além das fotos que é tirada, o banho da cachoeira, a energização da água, aquela água totalmente limpa, pura, que você recebe na cabeça, no corpo, tudo isso eu tenho certeza que eles sempre vão voltar, sempre vai voltar. Então isso nos trouxe muito conhecimento. Aqui já é outra fala, né? Para que nós pudéssemos estar executando hoje, né, o que estava sendo feito lá atrás, nos dias de hoje, como é a nossa cultura, né, que em tempos atrás estava bem esquecida. Hoje a gente já conseguiu resgatar muitas coisas da nossa cultura que estava perdida atrás. Então aqui a gente já vê vários elementos, não só da questão das cachoeiras, das trilhas, da experiência, mas da própria cultura em si, que foi o nosso objetivo. Eu vou dar uma acelerada porque eu acredito que já está acabando o meu tempo. Ok. A gente saber como é que foi difícil, como é que não foi, para nós passar para os nossos filhos, né? É igual eu falo para essa hoje, graças a Deus, ó, tá tudo bom, só tá de sapatinho no pé, se chega na sua casa, já tomou um banho e veste a roupa, né? Antigamente a gente não era assim não, ai. Pois eu tô contando, né? Ó, vocês chegam sexta-feira, vocês tiravam a roupa, a minha mãe juntava com as cunhadas, tudinho, ia lá para minha avó, lava todo dia a avó da fulana. Já vou caminhando para o final. Então, nas considerações finais, trabalho, muito embora tenha respondido à questão fundamental que se propôs investigar, contudo não é conclusivo e, sobretudo, não intentou fechar as questões aqui trabalhadas como conclusivas, principalmente referente ao primeiro objetivo específico de levantar referencial teórico que correlacione as interseções epistemológicas entre o turismo de experiência com os elementos advindos do ecoturismo. Então aqui a gente coloca como estratégias digitais que podem ser adotadas para projetar mais a imagem do roteiro turístico de turismo de experiência em Furnas Dionísio, é a criação de redes sociais especializadas, como por exemplo canal no YouTube, Instagram e LinkedIn, entre outros meios aí. Então aqui nós temos algumas recordações, né, de Furnas Dionísio, fotos aí tirada lá no local, né, no dia que fomos fazer a pesquisa. Mais algumas fotos. Aqui um lanchinho que nós comemos lá, mais experiência, né? Então aqui as referências que eu utilizei para apresentar os slides. Aqui tem o apêndice 1, que é o roteiro da entrevista, né? E acredito que é isso. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a todos que estão presentes nessa banca, principalmente os professores, demais acadêmicos, que estão prestigiando. Muito obrigado a todos. Deixo aqui uma frase de Epicuro no original em grego.